Olá, eu sou o João Pedro Severo Foresto, estudante de bacharelado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou aluno de iniciação científica do professor Adriano da Silva Marques e do professor Wellington Soares Martins. Eu sou o segundo autor do projeto e construção de uma bancada didática de refrigeração para estudos termodinâmicos em diferentes condições operacionais. O primeiro autor desse projeto é o Bruno Rufino Barbosa, também estudante da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bom, a cada dia, o homem está mais dependente dos sistemas de refrigeração, seja na área da indústria, como a química ou então a alimentícia, ou mesmo para o seu próprio conforto térmico. E a função desses sistemas de refrigeração é a refrigeração de um meio ou de uma substância em relação ao seu meio externo. E a maioria desses sistemas operam segundo o ciclo de refrigeração por compressão de vapor, como o esquema simplificado da figura abaixo. E nele é possível ver 4 etapas. A primeira sendo a etapa da compressão do fluido, também da entrada de trabalho para esse ciclo. A segunda, a primeira área da troca de calor com o meio externo, que é a área do condensador. A terceira, a válvula de expansão. E a quarta, a segunda troca de calor com o ambiente, a evaporação. Bom, desde o início da criação da Unidade Acadêmica do Cabo Santo Agostinho, que é um campus das engenharias da Universidade Federal Rural de Pernambuco, há uma ligação muito grande com a metodologia do PBL, que do inglês é o Problem Based Learning, que é a aprendizagem ativa, ou seja, é quando o aluno ele deixa de ser o coadjuvante na sala de aula e ele passa a ser o centro dessas aulas. E essa metodologia, além de preparar o aluno para trabalhar em conjunto, auxilia muito na intimidade com a resolução desse aluno de problemas, o que é algo muito útil para a área da engenharia. Os objetivos iniciais eram projetar e construir uma bancada para fins didáticos através da metodologia do PBL. E para isso, a bancada deveria conter diversas formas de funcionamento, a fim de tornar um material útil para aulas de termodinâmica, refrigeração ou até mesmo física. E toda essa construção deveria ser focada na reutilização de materiais já em desuso, visando principalmente a sustentabilidade e a economia. Bom, aqui na fundamentação teórica, observa-se o diagrama TS, ou diagrama temperatura e entropia do ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Do lado esquerdo tem-se o diagrama ideal, enquanto do lado direito o diagrama real. Por isso, tomando como exemplo o ciclo ideal, tem-se que aqui nessa primeira linha é a linha onde está localizado os compressores no sistema, que seria a linha da entrada de trabalho desse ciclo. Já nessa segunda parte é a primeira troca de calor com o meio externo do ciclo, que seria a parte do condensador. Nessa linha decrescente é a linha que representa a expansão do fluido desse ciclo. E essa última linha é a segunda troca de calor com o meio externo desse ciclo, que seria a área da evaporação. Bom, como essa metodologia, tem-se a lista dos materiais utilizados para a construção da bancada, sendo que esse primeiro grupo de materiais testados são os que foram reutilizados de antigos aparelhos de refrigeração. Pode-se notar que os principais componentes, como compressores, trocadores de calor, ventiladores, eles estão inclusos nessa lista. Eles foram tirados de antigos aparelhos de ar-condicionado. Já este segundo grupo lista os materiais que tiveram de ser comprados. No entanto, mesmo entre esses materiais, tem alguns que foram recebidos através de doações de professores e alunos, como por exemplo o fluido, que na bancada é o R22, ele foi obtido através de doação de um dos alunos integrantes do projeto. Logo, a reutilização dos materiais e as doações recebidas ocasionaram juntos em uma redução de 76% no custo estimado para o projeto. Ou seja, foi-se estimado previamente um custo de R$ 4.665 e no final o custo real foi de R$ 1.120. Bom, aqui tem-se o projeto conceitual da bancada, sendo possível observar todas as ligações e opções de funcionamento. Primeiramente,
pegando a área dos compressores, tem-se que, por exemplo, fechando a válvula de serviço número 3, ambos os compressores trabalharão em paralelo. Já pegando e fechando as válvulas de serviço 1 e 4, tem-se os dois compressores trabalhando em série. Ou até mesmo é possível trabalhar com apenas um dos compressores. Fechando, por exemplo, as válvulas 2, 3 e 4, tem-se apenas o compressor 1 em funcionamento. Esse mesmo sistema é aplicado para a área dos evaporadores. Essa mesma jogo de válvulas de serviço. Já para a condensação, foi-se pensado inicialmente em um único dispositivo. No entanto, houve uma dificuldade em encontrar um trocador de calor eficiente o suficiente para o sistema. E por isso foi colocado dois trocadores de calor de menor eficiência no lugar em série, conectados em série. Já a área dos dispositivos de expansão é um tanto quanto intuitiva. Cada dispositivo de expansão apresenta uma válvula de serviço pré-localizada, que essa válvula, sendo aberta, permite o funcionamento do dispositivo posterior, sendo possível, então, trabalhar tanto com apenas um dos dispositivos de expansão ou com até os 4 trabalhando em paralelo. Bom, foi feita uma representação 3D da bancada, já com todos os componentes em seus respectivos lugares. E essa representação ela foi feita através do software FreeCAD. Aqui embaixo nós temos as imagens de uma vista isométrica dessa representação e a vista frontal dessa representação. Toda a montagem da bancada foi feita na oficina mecânica da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho. E o processo ele contou com o auxílio de 2 técnicos, sendo um deles um dos alunos da universidade e o outro um funcionário da universidade. E o principal resultado obtido pelo projeto foi a bancada em perfeito funcionamento, respeitando todos os requisitos iniciais. E algumas discussões que vêm sendo feitas são principalmente em relação aos aprimoramentos possíveis dessa bancada, como por exemplo o aprimoramento sustentável, que através da troca do fluido refrigerante, que atualmente vem sendo utilizado o R22, que é um HCFC ou hidroclorofluorocarbono, que é bastante nocivo ao meio ambiente. Logo, uma das alternativas já pensada para a troca seria o R410A, que apresenta uma ODP nula, que representa a taxa de destruição da camada de ozônio. Além disso, estuda-se também incluir um sistema de aquisição e controle de dados na bancada. E a bancada ela já vem sendo utilizada como material para trabalhos de pesquisa de diversos alunos da universidade. Bom, por fim, conclui-se que o projeto ele cumpriu todos os requisitos inicialmente propostos, tendo se tornado tanto um material didático quanto uma ferramenta auxiliar para estudos e pesquisas. A coleta de dados obtida na bancada, por exemplo, ela possibilita o desenvolvimento de projetos na área exergoeconômica e exergoambiental de sistemas energéticos. Aqui tem algumas das referências utilizadas na apresentação e muito obrigado a todos.